Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser saúde ambiental versus coronavírus, tá? Uma informação importante que eu preciso passar para vocês é o seguinte: na semana que vem eu vou mandar um vídeo para vocês com o feedback de todas as atividades que vocês fizeram no fórum, tá? Porque eu não estou conseguindo responder individualmente cada um, então eu vou fazer um vídeo com o feedback de todas as tarefas que eu mandei para vocês, com um feedback também com relação aos exercícios, os fóruns que eu pedi para vocês com relação à resposta, tudo mais, só para vocês terem aí um retorno disso, tá bom? Que aí a gente deixa tudo já finalizado, beleza? Peço mais uma vez que vocês participem do fórum e façam as atividades, porque conta como nota e também conta como presença, tá? Tem aluno que não está mandando nada no fórum, não responde o fórum, não responde a atividade e fica com falta, beleza? Professor, eu não consegui entrar no fórum no dia da aula, vocês têm a semana inteira para entrar, tá? Ainda vou deixar disponível para vocês até no máximo aí 29 de abril, para quem não respondeu os fóruns entrar lá e responder, tá? As tarefas já teve um prazo, né? Então não vai ser meio que possível, mas pelo menos os fóruns eu posso deixar, vai ficar em aberto. Então quem não conseguiu entrar e responder, entra lá em cada semana, responde lá a pergunta que eu coloquei no fórum, tá? E até se não tem pergunta, escreve lá boa noite, presente, escreve alguma coisa lá para eu poder ver que vocês entraram, para contar como presença, tá bom? Se não entra e não fala nada, tá com falta, certo? Bom, então para vocês é um tema bem legal, que é do coronavírus, que vocês já estão cansados de escutar disso, mas trazendo também o coronavírus para a saúde ambiental, tá bom? Então trazendo informações aqui para vocês na íntegra, tá? Informações de congressos que eu participei, tá bom? E também com relação também à importância aí da saúde ambiental, que de certa forma promoveu também, né, o coronavírus, né? Ou seja, a falta de saúde ambiental, tá bom? Então, essa aula também vai estar para você disponível lá no AVA, tá certo? E tô aqui, manda mensagem lá se tiver alguma dúvida, tá bom? Bom, antes de eu entrar diretamente na saúde ambiental e o coronavírus, eu trouxe aqui para vocês um pouco mais básico do vírus, para não chegar na informação direta e reta, tentar puxar umas informações mais básicas do vírus para vocês, tá bom? Bom, como vocês sabem, então, os vírus, eles são agentes infecciosos acelulares, né? Ou seja, eles precisam aí de uma célula hospedeira, tá? Se ele não tiver uma célula hospedeira, ele não consegue se multiplicar, né? Não consegue fazer, não tem um metabolismo, porque ele não tem metabolismo próprio, ele precisa de uma célula hospedeira. Então, tudo que está na célula hospedeira, ele utiliza a seu favor para se multiplicar e fazer novas estruturas virais, tá certo? Quais são as características gerais do vírus? Os vírus, eles podem ter um envoltório proteico, que protege o material genético, denominado capsídeo. Então, esse vírus, ele pode ser um RNA, pode ser um DNA, e ele é protegido com o envoltório proteico. Então, no caso do COVID, ele tem um RNA, né? Ele tem um RNA viral, tá? Com um capsídeo, né? Em volta desse RNA protegendo, tá bom? O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares. Então, é um envelope lipídico feito mesmo de fosfolipídios, porque ele pega ali, né, parte da membrana fosfolipídicas das células hospedeiras para fazer essas estruturas, tanto o capsídeo quanto o envelope, né? E tem vírus que tem vírus que não tem, tá? O do coronavírus, ele tem também aí envelope lipídico, tá? Possui um único tipo de ácido nucleico, então o vírus pode ser um DNA ou RNA. Tem vírus que é DNA de fita dupla, tem vírus que é simples, tem vírus que é RNA de fita dupla e tem RNA também de fita simples. São parasitas intracelulares obrigatórios, multiplicam-se dentro das células vivas, então no caso do Covid a multiplicação é muito rápida, tá? Não possui metabolismo porque ela depende da célula hospedeira. Aqui mostrando aí uma forma aí de um vírus, mas aqui é mais a simulação mais do retrovírus, né? O retrovírus é o HIV, porque ele tem essas glicoproteínas virais, mas que também o coronavírus tem, que eu já vou falar um pouquinho mais na frente, né? Tem também esse envelope lipídico, né? Que é feito aí totalmente de fosfolipídios, tá? Pode vírus ter ou não.
o RNA aqui presente, o capsídeo, né, que protege esse RNA, tem uma matriz, né, que fica aqui entre o envelope e o capsídeo, transcriptase reversa, que é existente em retrovírus, no caso HIV, que transforma o RNA, porque ele transforma o RNA para DNA viral, né, que é diferente um pouquinho do COVID, que não tem isso, mas de todas as estruturas ele tem. Essas glicoproteínas virais, elas são interessantes porque cada vírus tem as suas glicoproteínas virais, tá? Então, o HIV tem o dele, a gripe tem o dele e o coronavírus também. E isso é bom porque eu consigo, através das glicoproteínas virais, sequenciar geneticamente esse vírus, né? E saber como que é o fenótipo dele, o que ele expressa para fora aí desse envelope, tá bom? A estrutura viral, então, como eu falei para vocês, tem vírus não envelopados, que não possuem, né, envelope lipídico, então rotavírus, papilomavírus, parvovírus, adenovírus, e os vírus envelopados, tipo herpovírus, ortoxumiovírus, flavivírus, que possui aqui esse vírus envelopado com parte lipídica. Ah, professora, não tem no envelope lipídico, ou tendo, isso pode ser que o vírus seja mais potente? Não, não necessariamente, até porque o papilomavírus é o vírus HPV, né, que é um vírus aí super agressivo, que pode desenvolver câncer uterino, e ele é um vírus não envelopado. Isso não difere com relação a desenvolver a doença, a sintomatologia. O que vai ser problema é com relação à parte terapêutica, né? Porque se eu preciso dar um antirretroviral para esse paciente, por ser um vírus envelopado, o medicamento vai ter mais dificuldade para atuar nessa célula, né? Para atuar aqui no caso, nessa estrutura viral, tá bom? Diferente desse que não é envelopado, que se eu der um antirretroviral aqui, a ação, o mecanismo de ação vai ser mais rápido aqui do que esse daqui, porque eu tenho mais uma camada, beleza? Bom, os vírus são organismos vivos, aqui eu deixo só para reflexão para os alunos, principalmente para vocês, porque tem muitas pessoas que entram aí em discussão, porque uns falam que o vírus não é uma partícula viva, né? Porque ele depende de um hospedeiro, e tem outros que falam que não, que mesmo ele sendo uma partícula que depende de hospedeiro, ele é considerado uma célula viva. Na minha opinião, sim, ele é um ser vivo, porque ele é uma partícula que firma de forma inerte, ela não está morta, ela só está inerte, esperando uma célula hospedeira, que nem o Covid. Então, eu tenho contato com o Covid-19, é um vírus, ele entra de forma inerte. Tá? A partir do momento que ele entra em contato com a célula hospedeira, ele se torna ativo. Mas não é porque ele é inerte que ele não é um ser vivo, tá bom? Mas tem pessoas que defendem que não, tá? Aqui, considerar ou não o vírus como organismo vivo é uma questão de gosto. Quem são os hospedeiros dos vírus? Vários, né? A célula animal, né? A célula eucariota, célula vegetal, bactéria, fungo, protozoário, qualquer tipo de organismo aí, o vírus consegue se adaptar muito bem sossegado, tá? E infectar diversos tipos de estruturas e fazer ali a replicação e utilizar todo o material, né, genético, todas as organelas, tudo que tem presente nessas células para poder sobreviver e replicar, tá bom? E o Covid, né? O Covid do coronavírus, como vocês já viram, né, é uma extensa família de vírus que foi, né, uma nova forma que foi identificada, ou seja, uma nova cepa em Wuhan, na China. Então, o coronavírus, ele já existe já há um tempinho, tá? Por quê? Porque ele é um tipo de vírus que é encontrado em animais. A gente fala que é encontrado de forma zoonótica, né? O coronavírus, ele tem aí vários tipos de formas, então ele tem vírus de tipo coronavírus alfa, gama, delta e beta. A beta é que tem origem zoonótica, porque a beta, ela pode ser beta 1 e beta 2, então a beta 1 ela é mais origem zoonótica, e a beta 2 humana. As outras estruturas, era também coronavírus, também de forma em animal, mas com a sintomatologia assim, é muito fraca. Vamos dizer assim que o vírus, ele tem uma evolução genética, tá? Ele evolui geneticamente, criando novas cepas. Pensando em que nem a bactéria. Eu pego um streptococo, eu tenho diversos tipos de streptococo. Estafilococo é a mesma coisa. E isso pode acontecer, essa evolução, né, natural aí do vírus, até por questões mesmo climáticas, tá? Tem alguns trabalhos que até mostram que nem bactéria em situações
desfavoráveis e temperaturas extremas ou temperaturas altas, né, ou muito baixas, elas podem sobreviver. E o vírus também pode criar essa resistência também frente às mudanças climáticas, tá? Então ela pode sim de fato ter uma evolução natural, tá certo? Bom, esse tipo então que está encontrando nas pessoas, né, esse contato aí, essa disseminação do Covid-19 é do tipo beta, que a gente fala de beta 2, né, que é de forma somente humana, que passa de humano para humano, tá? Então é uma nova cepa. Mas quando ela foi sequenciada, eles encontraram ainda um perfil genético, um pedacinho ali genético do DNA de SARS. Por isso que o paciente tem essa insuficiência respiratória, tá? Porque nessa sequência, por mais que ela seja uma cepa nova, criou novas estruturas genéticas, ainda assim possui uma pequena sequência de SARS e por isso que o paciente pode desenvolver síndrome respiratória, tá bom? Ainda está faltando, eles vão classificar agora o Covid para a nova filogenia dos vírus, ainda está para sair essa semana, tá bom? Mas a princípio ele está aí como beta 2 só de forma humana, que passa de humano para humano, né? Então ele teve uma evolução, ou seja, era um vírus que tinha animais, né? Então por isso que eles falam que começou ali, né? O que eles sugerem, que começou em Wuhan, esse mercado de peixe, né? Como vocês sabem, chineses fazem com um grande consumo de animais, principalmente animais exóticos, tá? Então eles comem morcego, comem outros tipos de bicho, crocodilo, tudo que vocês imaginarem eles comem, inseto, enfim, né? E no caso aí do morcego, né? Ele tem ali, ele é um animal que dentro dele tem muitos vírus e bactérias, não é só o Covid, tá bom? Então, de certa forma, o que aconteceu aí? Essa evolução natural foi que ele tem um vírus em animais, de caráter zoonótico, passava de animal para animal, tá? E depois de um tempo, o que aconteceu? Teve duas epidemias. Qual a primeira epidemia que teve? Teve uma síndrome respiratória de Oriente Médio, que a gente chama de MERS-CoV, que identificou a primeira vez o coronavírus na Arábia Saudita em 2012, que foi 800 mortos no Oriente Médio, onde eles encontraram o Covid, né, esse coronavírus, nos dromedários, tá? E os dromedários contaminados com coronavírus passavam aí para os humanos. Então só tinha ali, antes era só caráter zoonótico, só tinha animal para animal, evoluiu naturalmente de animal para humano, né? E agora essa nova cepa é de humano para humano, tá bom? Então tem essa sequência aqui de MERS-CoV, que foi nos dromedários, e tem essa sequência aqui do SARS-CoV, que foi primeiramente identificado em 2003, 650 mortes na China e Hong Kong em 2002 e 2003, onde a fonte aqui era os morcegos. Então quem tinha contato com os morcegos, né, se contaminava. De que forma? Tendo contato com o animal, porque eles pegam o morcego, eles matam o morcego e deixam lá exposto o bicho. Então, só de ter contato com o animal ali, você já se contamina com o coronavírus, né? E eles também, às vezes, até se alimentam dessa carne crua. E também tem alguns trabalhos que estão terminando de concluir se de fato você ter essa alimentação com a carne do morcego crua, você tem aí contato com o vírus também. Bem provável que sim, tá? Mas a princípio ali era ter o contato com o animal. Então tinha contato com a saliva dele e tal, né? Ou as fezes do animal, porque as fezes dele também vai vírus, não só de coronavírus, mas de outros também. Então tem um contato e o humano se contaminou. E agora ele se adaptou em humano, esse vírus passa de humano para humano, tá bom? Os sintomas clássicos, febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, problemas gástricos e diarreia. Esses são os sintomas que a gente fala, sintomas um pouco mais leves, né? Tem pacientes que estão entrando até um pouco mais assintomático, no sentido de ter só um pouco de dores no corpo, um pouco de tosse, às vezes nem febre tem, está apresentando positividade para Covid, tá? Mas tem pacientes que pode desenvolver a forma mais grave, né? Que tem realmente a falta de respirar, tem que ter ventilação, né, artificial. E o paciente também pode levar a insuficiência renal, que hoje eu vou mostrar para vocês por que acontece isso. E aí, no caso, pode levar à morte. Então, nesses casos graves, é bem complicado, desenvolveu bastante em pessoas que já são um fator de risco. Então, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, que usam corticosteroides já a longo prazo, porque tem supressão imunológica,
pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos, então pacientes, né, oncológicos, que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, pós-transplantados, né, pessoas hipertensas, pessoas que têm asma, pessoas com diabetes, ou seja, são vários tipos de doença aí cardíaca como fator de risco, que com contato com o coronavírus se intensifica ainda mais, né, esses sintomas, porque o sistema imune desse paciente, ele é deficiente, né, diferente de pessoas mais saudáveis, que o próprio sistema imune consegue ali reagir, consegue os macrófagos, as células dendríticas, né, pegarem esse coronavírus e apresentar essas células para os linfócitos TCD4, que vocês já ouviram falar, que são células bem específicas para combater vírus e células tumorais. Então, o próprio sistema imune aí, durante uma semana, mais ou menos, né, consegue, né, ativar esses linfócitos TCD4 para combater o vírus e, ao mesmo tempo, esses linfócitos TCD4 podem ativar linfócito B a produzir anticorpo já contra o COVID, né? Porque o meu sistema imune está ok, ele está correto, não tem nenhum tipo de alteração. Agora, quem é imunodeficiente ou idoso, né, que tem imunossenescência, porque por questões da vida e da natureza vai ficando velho, o sistema imune vai sendo alterado porque a produção de células cai e isso se torna um paciente imunodeficiente também. Ou esses indivíduos que têm doenças crônicas ou doenças autoimunes, ou pacientes aí imunossuprimidos, imunodeprimidos, também tem uma deficiência do sistema imune. Então ele vai ter mais dificuldade de ter linfócito TCD4 suficiente para combater o vírus e ainda ter mais dificuldade de fazer com que esse linfócito TCD4 estimule o linfócito B a produzir anticorpo. Então ele vai demorar ainda mais, né? Então o sistema imune não dá conta e por isso o paciente pode levar aí quadros mais graves, né? Tem que ficar internado, tem que ficar na UTI e pode levar sim à morte, tá bom? Tratamento aqui, eu deixei esse daqui, não existe medicamento nem vacina específica, a vacina de fato ela está sendo produzida, né? Mas vai levar 2 anos para ficar pronta, porque você tem que fazer testes clínicos e numa população diversa, isso demora muito tempo para você realmente de fato provar que ela tem eficácia e segurança para a população. Medicamentos estão testando vários tipos de compostos, então uma delas que vocês viram foi a cloroquina, né? Que está tendo aí uma confusão de pessoas que estão falando que tem efeito colateral, que de fato dá realmente muita dor de cabeça, enfim. Mas estão testando aí diversos outros tipos de compostos, principalmente de antirretrovirais, de que utiliza para paciente HIV, para paciente hepático, para ver se pode ser utilizado aí para paciente que tenha COVID, tá bom? Mas tudo isso que envolve medicamento e vacina é um processo que não é rápido, porque você tem que provar A mais B que o produto ali, o medicamento, a vacina, é eficaz e tenha segurança, tá? E quando você não provar isso, você não pode na população, senão as pessoas vão morrer por causa dessa formulação. Então, por isso tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? E sempre estar atualizado com as informações e ter paciência, porque esse tipo de comprovação demora muito, tá bom? Bom, aqui mostrando para vocês as estruturas do coronavírus na microscopia de fluorescência, né? Mostrando aqui a estrutura, que ela é em forma de coroa, né? Então você consegue ver aqui a estrutura do coronavírus com relação às glicoproteínas virais, né? Aqui mostrando mais, esse aqui mais uma parte computacional que o pessoal fez, simulando como se fosse, mas na verdade não é o vírus, tá? Mas o que eu achei legal para mostrar para vocês aqui, se fosse fazer uma análise mais conformacional em 3D, particularmente seria assim mais ou menos o vírus, tá bom? Aqui mostrando com relação às estruturas, né, do Covid-19. Então aqui, pessoal, mostra como que é as estruturas do Covid, né? Então aqui mostrando então que ele tem a presença do RNA viral, né? Um envelope, tá? Tem a membrana, então aqui no caso seria o envelope lipídico, então o capsídeo, né? E aqui proteínas spike, né? Que talvez você já deve ter visto isso aí em alguma notícia, algum artigo, né? E não é só proteína spike, tá? Então a proteína spike ela é um tipo de glicoproteína viral presente no Covid-19, tá bom? Além disso, também ela apresenta outros tipos de glicoproteínas virais. Então tem a proteína E, glicoproteína E, tá?
Glicoproteína S, que é a de spike, que está aqui, glicoproteína M e HE, tá? Então, todas essas aqui são estruturas, tá? Que estão presentes no COVID-19, tá bom? São estruturas que já foram sequenciadas e isso é bom porque agora você consegue ver quais glicoproteínas virais que o COVID-19 produz, né? E estudar mais a fundo aqui, por exemplo, com relação ao antirretroviral, que pode ali ter função, né? Ou seja, ter ali uma eficácia contra essas glicoproteínas virais. Então, por isso que é extremamente complexo você desenvolver um medicamento ou uma vacina, porque ela precisa atingir todas as glicoproteínas virais presentes no COVID, e não é uma coisa muito simples, tá bom? Bom, e qual que é a função dessas proteínas spike? Por que será que o paciente tem todas essas alterações graves, né? E principalmente essa questão de dificuldade de respirar, com muita tosse, e ainda pode apresentar insuficiência renal, né? Então, essas proteínas spikes que a gente está mostrando aqui, elas são proteínas estruturais de forma de trímero, tá? Porque ela tem várias subunidades, como se fosse um trímero mesmo, vários conjuntinhos juntos ali. O que essa proteína spike ela faz? Ela se liga nesse receptor aqui chamado ACE2. O que é esse ACE2? Receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, vocês lembram da enzima ECA? Acho que vocês já tiveram isso em fisiologia, né? Que a enzima ECA, ela é produzida no endotélio pulmonar, né? E ela é extremamente importante, por quê? Porque ela está envolvida no sistema renina-angiotensina para controlar a pressão arterial do indivíduo. Porque quem controla a pressão arterial? Um dos mecanismos. Um dos mecanismos é o sistema renina-angiotensina, que é o rim, né? Porque quando o paciente tem aumento da pressão arterial, também ele pode ter essa pressão, né, intraglomerular, essa pressão no rim, né? E para controlar isso, o que acontece? Você ativa esse sistema renina-angiotensina, tá? Onde essa proteína ECA aqui, que é extremamente importante, vai ativar a angiotensina 1, que ativa a angiotensina 2 e que vai atuar diretamente nesses glomérulos renais, permitindo aumentar ou diminuir a pressão arterial do paciente, tá bom? Então, o que acontece? Essa proteína spike, ela faz uma fusão com a enzima, o receptor de enzima, porque todas essas enzimas possuem receptor, né? Então, ela tem um receptor aqui, que tem que ser ativado para ativar a própria ECA, né? Mas o que acontece aqui? A proteína spike, né, ela se liga na enzima conversora de angiotensina. A partir do momento que ela se liga, nesse processo aqui vai ter um recrutamento de uma serina protease chamada de TMPRS2, tá? Tá vendo? Ela tá aqui, ó, presente também no endotélio pulmonar, tá? Então, a partir do momento que cliva aqui nessa fusão aqui do receptor de ECA com a spike, esse TMRPSC2 vai até lá, tá vendo? Ó, que nem tá mostrando no B, tá bom? E o que ela faz? Ela precisa aparecer aqui, porque se ela não aparecer, a proteína spike não é ativada. Porque aqui ele só faz a ligação, mas a proteína spike continua ainda inativa. Quando tem a presença do TMPRSS2, a proteína spike fica ativa. E a partir do momento que ela fica ativa, o que vai acontecer? Essa receptor aqui da enzima de conversão de angiotensina ACE2 é clivado, tá vendo o que acontece? Ó, ela cliva, quebra. O que vai acontecer agora? A proteína, essa serina protease continua aqui no endotélio pulmonar. A enzima ela é clivada aqui, o receptor, tá vendo? Não tem mais função nenhuma. E além disso, abre uma entrada para partícula viral do COVID-19 entrar para mucosa pulmonar, tá? Então, e essa entrada, ela é grande, porque o tamanho do COVID-19 é muito pequeno, é nanômetro, muito petitico. Mas a entrada, ela é grande, então entra um monte ao mesmo tempo aqui na mucosa pulmonar. Aí o que vai acontecer? Entra demais aqui,
né? Aí o pulmão do paciente começa a ter edema pulmonar, então ele fica inchado, porque fica ali essa região inflamada, né? Ele cliva, né, a função do receptor do ECA, então o ECA que é produzido ali no pulmão vai perder a função dele, e isso vai danificar toda a cascata de sinalização do sistema renina-angiotensina, tá? E por isso que o paciente pode levar a insuficiência renal, porque esse receptor é extremamente importante, ele não está fazendo a função dele, ele é clivado, tá? E aí por isso que o paciente tem insuficiência renal. E além disso, ele tem muita tosse demais, porque ele também clivou a função da ECA, né? Porque a ECA também é importante no processo de endotélio pulmonar. E ela perde a função tanto no pulmão, tanto no sistema renina-angiotensina, tá? Um exemplo disso, por exemplo, que nem pacientes que tomam captopril, o mecanismo de ação dele é diretamente na enzima ECA, para controlar. Por isso que o paciente tem tosse, né? E aí, essa adesão do spike com a ECA faz com que o paciente tenha tosse também. Pior, né? Porque ele bloqueia, né? Diferente do remédio, que tem ali uma dosagem pequena, o paciente tem tosse, mas está funcionando normalmente ali a enzima. Agora aqui não. Cada partícula viral do Covid vai se ligando em todos os receptores de ECA. Vai perdendo funcionalidade. Aí o paciente pode levar à falência renal, né? Começa a ter tosse por causa dessa clivagem também da ECA, libera esse poro aqui enorme no endotélio pulmonar e entra um monte, né, de partícula viral de Covid, aí o paciente começa a ter edema, fica ali toda a mucosa inflamada e essa multiplicação viral, ela é muito rápida. Todo esse processo aqui é muito rápido, é minutos, é muito rápido, tá bom? Porque tem alguns tipos de vírus que os processos ali de alterações são demorados, tá? Que nem, por exemplo, vamos supor aqui o HIV, né? O HIV tem pessoas que têm contato com HIV e o vírus pode ficar ali latente por 10 anos e só depois desenvolver sintomas. E mesmo que ele tenha contato e comece a infectar linfócitos, o processo é lento, ele não é rápido. Agora, para o COVID, ele é muito rápido, tá? E vai liberando esses poros aqui todo na parte do endotélio pulmonar, entrando cada vez mais, né, a entrada desses vírus aqui do Covid-19. Então, aqui mostrando um raio-x do coronavírus de um paciente, né? Então, ele fica com esses acúmulos, né, de coronavírus, que eles falam que é uma avaliação mais difusa, né, bilateral, né, no pulmão. Aqui, no caso, esse paciente aqui, eu consegui encontrar esse artigo, foi um paciente que teve óbito lá na China e eles pegaram uma biópsia do pulmão do paciente e fizeram uma microscopia de transmissão para mostrar aqui o vírus, né? Aqui mostrando aqui o coronavírus. Aqui mostrando a comparação de um raio-x de um paciente com pulmão normal, tá vendo, saudável, e um paciente com Covid. Então, olha, observe como que é rápido, né? Então, você vê que no 29 de dezembro, como estava o pulmão do paciente, 30, dia 1º de janeiro de 2020. Olha como evolui rápido, é muito rápido, né? E aqui mostrando com relação à tomografia aqui pulmonar, mostrando, né, de frente e de cima esse pulmão, né? Mostrando aqui, ó, 23 de janeiro estava assim, 26 de janeiro. Ó, percebe como o pulmão, você vê que esse pulmão cresce, né? Ó, tá com edema, porque ele tá inflamado devido à presença do Covid. Você vê que ele muda, né? Ó, o tamanho um pouquinho, ele fica um pouquinho inchado. E olha como muda as estruturas, né? Olha isso aqui quando chega no dia 3 de fevereiro. Tá? Então é muito rápido. Aqui esse foi um paciente que teve cura. Então você já vê aqui que no dia 9 de fevereiro já começou a ter melhoras, né? Olhando aqui agora, olhando de frente o pulmão, não, 23 de janeiro, aqui 26 de janeiro mostrando aqui uns focos de corona. 28 de janeiro, olha, 3 de fevereiro. Aí já 9 de fevereiro já começou a melhorar. Tá vendo? Bom. E que eu estou mostrando isso para vocês tudo aqui é para falar um pouquinho ver a saúde ambiental e do coronavírus, né? Porque tem muitos trabalhos aí que estão surgindo, somente das Nações Unidas, né? Consegui pegar aqui algumas informações para vocês, até em revistas da Nature, tudo,
mostrando de como que é o impacto aí, né, da parte ambiental com relação ao Covid, né? Então tem muitos cientistas sugerindo que os habitats, né, desses animais, eles estão sendo degradados, né, estão sendo alterados, né? Então, devido aí a as alterações que tem na natureza, que a gente já comentou, então desmatamento, né, queimadas, né, tudo isso faz com que altere o habitat do animal, né? E isso pode incitar e diversificar a doença, né, já que os patógenos se espalham facilmente para rebanhos e seres humanos. Então, no caso aqui, por exemplo, os morcegos, né, ele tem um ambiente dele, né, um habitat dele, e já mostraram em alguns trabalhos que o habitat dos morcegos estão sendo danificados devido a desastres naturais, né, a falta aí de cuidado com o sistema ambiental. Então eles estão perdendo a casa deles, né? Eles estão migrando demais devido a essas alterações aí ambientais. E essa migração pode sim ser prejudicial, já que o morcego, né, ele carrega aí diversos tipos de vírus internamente dele, até algumas bactérias. Então, na hora que ele está voando, essas fezes dele, com contato com o humano, você pode ter contato aí com esse vírus, tá? E que pode muitas vezes ser fatal, tá bom? As doenças transmitidas de animais para seres humanos estão em ascensão e pioram à medida que habitats selvagens são destruídos. Então, cada vez mais, eles mostraram isso, né? Que os habitats selvagens são destruídos. Isso faz com que os animais migrem cada vez mais buscando espaço para sobreviver, para poder reproduzir, para poder comer, né? E isso também influencia ainda mais o crescimento aí de zoonoses, tá? E a Organização Mundial da Saúde relatou que um animal é a provável fonte de transmissão do coronavírus de 2019, né? Que infectou aí milhares de pessoas em todo o mundo e pressionou a economia global, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, os morcegos são os mais prováveis aí transmissores do Covid-19, tá? É possível que o vírus tenha sido, sim, transmitido aos seres humanos a partir também de outro hospedeiro intermediário, ou seja, um animal doméstico ou selvagem, que eu vou falar mais para frente. Então, tem essas duas possibilidades. Ou do morcego ter sido transmissor direto, ou que o vírus tenha sido transmitido para nós, né, a partir de hospedeiro intermediário, ou seja, ou esse morcego ter tido contato com o animal, um outro tipo de animal doméstico selvagem, e aí esse animal também ter passado para as pessoas. Então isso ainda falta concluir mais. Apesar de que eles fizeram alguns testes aí no morcego e viu que de fato as sequências aí é muito próximas mesmo do Covid que está, né, nos humanos, em nós, tá certo? Bom. E aqui mostrando, né, o que eles estão falando então com relação ao morcego, né? Porque lembra, o coronavírus ele tinha caráter zoonótico, né? Então ele só transmitia de animal para pessoa e pronto, acabou. Então ele era só animal, aí evoluiu de animal para pessoa, agora de pessoa para pessoa. Então tem estudos que estão mostrando que a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, ela foi transmitida até de gatos domésticos para seres humanos. Enquanto aquele lá do MERS que eu falei para vocês, a síndrome respiratória do Oriente Médio, passou de dromedários para humanos, tá? Mas, em regra geral, o que eles estão falando muito, assim, numa discussão, é o consumo de produtos de origem animal crua ou mal cozida, né? E no caso, o que está acontecendo aqui? Que nas feiras da China, né, eles expõem esses animais ali para as pessoas comprarem e consumirem, tá bom? Eu coloquei para vocês aí, ó. Na China é muito comum eles fazerem consumo de sopa de morcego. Então eles podem fazer sopa de morcego, está mostrando aqui, ou até deixar os coitados aqui, tá vendo, assados, e faz com batata, arroz e come, né? Então esse contato com o animal, né, ainda vivo, ainda morto, pode ter contraído a doença, assim como também consumir essa carne crua ou mal cozida também pode ter contraído aí o Covid. E por que eles se alimentam disso, de morcego? Eles falam, acredito, que o consumo de morcego pode aumentar a potência sexual masculina. Eles têm uns conceitos assim muito loucos, os chineses, nada contra aqui, não quero fazer discussão de pessoas de país, nem nada disso, tá? Aqui eu tô deixando para vocês para reflexão, tá bom?
de fato, eles fazem consumo de diversos tipos de animais, vocês já viram. Então, inseto, animais exóticos, né, selvagens, todo tipo de animal que vocês imaginarem, eles consomem, né? E muitos animais carregam partículas virais, que para esses animais não vai acontecer nada, não é fatal para eles, mas para nós sim, tá bom? E aí coloca a pergunta para vocês, né? Qual o impacto, né, agora que eles estão fazendo da proibição da venda de animais exóticos na China, né? Porque depois desse problema todo que virou polêmica, né? Que eles estão consumindo, que o morcego pode ser isso e aquilo, que as pessoas se contaminaram por causa do morcego, a China proibiu a venda de animais exóticos, né, em feiras e comércios, tá? E aí os chineses começaram a ficar bravos. Ah, porque agora a gente não está se consumindo mais, porque isso também afetou até a economia, né, do comércio ali e consumo de animais exóticos e selvagens na China. Bom, e o governo chinês, então, depois de toda essa polêmica, eles proibiram a venda e o consumo, então, de animais exóticos, né, no país desde, acho que em torno de 25 de fevereiro, tá? E a decisão foi uma resposta, então, devido ao número aí de casos de coronavírus que infectou diversas pessoas, tá? E apesar dessa polêmica que acontece de banir essas carnes exóticas, né? Porque tem essa possível aí contaminação, né? Então o pessoal começou a ficar muito bravo, né? Porque isso diminuiu aí o consumo, né, desses alimentos e eles ganham dinheiro com isso, tá? Eles ganham muito dinheiro com isso, com esse mercado de venda e consumo de animais exóticos, tá bom? Aqui falando só com relação também, os vírus do grupo corona são zoonoses, então, como eu falei, pulam de animais para humanos. E a rota de contaminação do novo coronavírus, segundo os cientistas, pode ter sido resultado do consumo de animais não domesticados, ao contrário do porco, frango ou boi, né? Então isso aqui a gente não foi considerado, é só esses animais aqui mesmo. E teve uma publicação na revista Nature, que também o pessoal pergunta muito para mim e também para as pessoas que estão trabalhando com o Covid. Ah, é porque a China criou esse vírus, né, para matar as pessoas de propósito, alguma coisa assim. Não, tá? Descartem essa possibilidade, tá bom? Já teve um estudo publicado aí, tá, na Nature. Eu até deixei aqui disponível para vocês o artigo para vocês lerem, que o código genético do coronavírus que infecta humanos é 96% semelhante às variedades que circulam em populações de morcego na China, tá? Então você vê, olha a porcentagem disso, tá bom? E além disso, né, e mais uma vez, por quê? Os morcegos? Os morcegos costumam abrigar uma série de vírus nocivos aos humanos, tá? A explicação mais provável que um desses mamíferos voadores tenha infectado também outro bicho exótico. Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, tem a possibilidade de ser o consumo direto com o morcego, ter contato com ele ali, o bicho vivo ou morto, ou o consumo dessa carne, né? E ter contraído o Covid, ou de ter um outro animal intermediário, que eles estão estudando também, que falta fechar aí mais dados, tá? Porque como os morcegos, eles voam, né? Pode ser que no momento que eles estavam voando ali na região ali da China, somente lá em Wuhan, né? Como eles carregam esses vírus nocivos, eles podem ter tido contato com outro bicho exótico aqui, tá bom? Que é o pangolim, tá bom? O pangolim é um mamífero muito ameaçado de extinção e ele é um alvo frequente de traficantes e que é um possível candidato aí por ser um hospedeiro intermediário, tá? Mas não se sabe exatamente como aconteceu aí o contato de humanos com animal silvestre contaminado, tá? É bem provável hoje o caminho que seja o morcego, mas pode ser esse bicho também, porque esse bicho também já teve presença também de coronavírus, tá? Mas falta sequenciar para saber se as mesmas sequências que estão nesse animal é as mesmas que também tem no morcego, tá? Então isso tem que ser analisado ainda, tá? Só foi sequenciado o morcego, mas esse aqui do pangolim ainda falta estudar mais, mas eles acreditam que também possa ser também um animal intermediário, ou os dois também, né? É possível. Bom,
Aqui mostrando com relação ao artigo que eu falei para vocês, né? Por que eles estão falando que é 96%? Eles pegaram aí o genoma, né, do morcego e viu a presença de diversas sequências aqui de coronavírus, né? Então eles pegaram o coronavírus para analisar aquelas proteínas, glicoproteínas virais que eu falei para vocês. Então identificaram SARS-CoV, BJ01, BAT-CoV, RAT-G13, CoV-ZC45, SARS-CoV-W1V1, BAT-SARS-CoV-H1N31, ou seja, são sequências que eles encontraram no morcego e que são parecidos com as sequências encontradas em humanos. Tem até um aqui, você vê, ó, o BAT-CoV-RAT-TG13, ó, esse aqui é a sequência dos humanos, né? Olha aqui ele presente. A mesma sequência que está no animal aqui, o morceguinho, também está no humano, tá bom? Então tem diversas sequências parecidas e isso demonstra que de fato foi um contato com o animal. Isso não foi manipulado em laboratório da China para que eliminar a população. Porque quando você faz esse tipo de manipulação em laboratório, é um ambiente controlado, tá? E numa sequência genética você consegue saber se ele foi manipulado ou não. Então, esse artigo aqui da Nature, né, com as revistas mais conceituadas aí do mundo, tá? Provou que de fato realmente não foi nada manipulado. O que aconteceu foi uma evolução natural, que o vírus se adaptou em humano e agora passa de humano para humano, tá? E isso pode acontecer sim, sossegado, que nem aconteceu com o da dengue. A gente tem a dengue que tem a parte hemorrágica, né? A febre que tem a parte de a dengue hemorrágica, tem a dengue chikungunya, tem o zika vírus, entendeu? Tem vários tipos de cepas que também foi uma evolução natural do vírus, não foi manipulado. Então a mesma coisa aconteceu aqui com o coronavírus, tá bom? E além então, isso é uma problemática muito grande então com relação à China, né? Será que eles vão continuar, né, com esse bloqueio de uso aí de animais e consumo de animais silvestres? Será que vai ser por um período de tempo, né, só até baixar ali a epidemia e voltar de novo, porque isso é cultural, né, faz parte da economia deles e cultural também deles de consumir esses animais, né? Então até quando que vai ser esse bloqueio? Então isso é uma coisa que está sendo muito discutida aí na OMS, tá? Então os chineses, eles consomem, além de consumir grandes quantidades de carne suína e de frango, peixe e crustáceo, eles também contam com variedade de animais também que eles consomem. Então, ratos, lontras, civetas, que são pequenos mamíferozinhos aqui, ó, bem bonitinhos, que são carnívoros parecidos com as fuinhas, ouriços, tartarugas, sapo, cobras, cervo, crocodilo, tudo isso eles consomem. E tem muito mais, tá? E esses bichos silvestres, eles são comercializados vivos e se torna um reservatório perfeito, então, para vírus que jamais foram mapeados por cientistas. Então, tá vendo como que é a falta de biossegurança com relação a isso, né? E aí, claro, se você não tem essa biossegurança, é uma coisa totalmente aberta e tudo mais, é uma chance perfeita para infectar humanos e causar aí novas epidemias, tá? Parte desses animais, né, principalmente essas espécies raras, elas já estão ameaçadas, é fruto de caça ilegal, tá? Eles já tentaram fazer medidas locais de conservação, mas os caras não estão nem aí, tá bom? Desde o início de fevereiro, quanto à venda de carne exótica, ela ficou proibida, então, temporariamente, tá bom? Mas fica aí a questão se realmente eles vão voltar a consumir. Coloquei para vocês como exemplo aí a civeta, tá? Que a civeta também já teve um estudo anterior que a variedade responsável de SARS, que é aquela síndrome respiratória aguda, teve um caso em 2002, 2003 que infectou 8.000 pessoas e que tenha sido contraída pelo consumo de civetas, porque eles pegaram animaizinhos e viram que também tinha sequências de SARS presente no animal, tá vendo? Então em 2002, 2003, então quer dizer, isso é uma coisa que já é recorrente, não é algo novo, uma pandemia nova, são coisas que acontecem ali na China já recorrentes já de muito tempo. E aí, pessoal, quais são então as principais então problemáticas, né? Então, os chineses estão reclamando muito com relação ao bloqueio agora desse consumo
de animais, né, que eles estão falando que com esse bloqueio geral, né, se realmente isso permitir, se isso continuar, né, não ter mais essa venda e consumo de animais silvestres, vão ter uma perda anual aí de 50 bilhões em yuans, né, que mais ou menos dá aí 35 bilhões de reais, né? E que a economia chinesa vai até deixar aí 1 milhão de chineses sem emprego, né? Então isso que eles estão alegando. Eles estão querendo colocar de fato uma lei para exigir essa mudança permanente e que isso entre na mentalidade dos chineses, tá bom? Mas são informações que a gente vai ter que esperar o que vai acontecer, porque nada ainda é preciso, nada ainda é declarado se realmente vai acontecer isso ou não, se de fato vai concluir esse tipo de mudança, se essa lei vai ser aplicada mesmo, tá bom? Além disso também, não somente ter uma lei para venda e consumo de animais silvestres, mas também tem que ter lei para aplicar também com relação à caça ilegal de animais, porque eles também fazem caça ilegal de animais, tá bom? E fazem venda no mercado negro desses animais, dessas carnes exóticas. Isso aconteceu, até teve um caso de carnes exóticas que seguiram a venda no mercado negro e logo depois teve o surto da gripe aviária na China, que foi em 2014, se vocês lembram disso, tá bom? Então, de fato, tem que ter lei aplicada para tudo isso lá na China para que consiga diminuir, né, e não tenha mais esses tipos de pandemia, né? Então, tanto uma lei para aplicar, uma lei que se aplique no bloqueio, né, a proibição de venda e consumo de animais silvestres, também lei para a caça ilegal e a venda no mercado negro. Aqui só com relação ao que eu já falei para vocês, que isso ocorre sempre na China, né? Não é a primeira vez que a venda de animais exóticos na China aparece aí associada ao espalhamento de um novo tipo de vírus, né? E a explicação, uma delas que eles estão querendo levar, que se deu o primeiro contágio aí, né? O paciente zero, né? Do novo coronavírus, que ainda segue em aberto, né? Mas bem provável que seja isso, que apontaram que esse mercado de frutos do mar em Wuhan, foi o potencial epicentro aí da doença, né? Porque teve 27 dos primeiros 41 pessoas apresentaram sintomas aí do Covid, e são pessoas que visitaram a feira ou que trabalham na feira. Então essa hipótese ainda, ela falta concluir, porque ela foi questionada em algum outro tipo de revista, falando que pode ser que não possa ter acontecido, né, a identificação da fonte inicial do vírus nessa feira, né? Pode ser outro tipo de lugar também, né? Então isso falta concluir ainda essa hipótese, mas é bem provável que começou ali o primeiro pessoa infectada com Covid nessa feira aí, tá bom? E aqui uma pergunta: por que os morcegos são considerados possível fonte de coronavírus e pode transmitir tantas doenças, tá? Então, como eu já falei para vocês, os morcegos eles já têm, né, são animais que carregam aí diversos tipos de vírus no seu organismo e também bactérias, tá? E em meados da década de 2010, os morcegos foram aí a origem de outra doença respiratória semelhante à SARS, então a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS, tá? Então eles também podem estar envolvidos aqui, não só os dromedários, que afetou menos pessoas, então foram 2,5 mil, mas foi letal, causando a morte de 850 pessoas, né? E os morcegos não apenas transmitem diferentes cepas de coronavírus, tá vendo? Mas também outros tipos de vírus, como o vírus da raiva, Marburg, Nipah, Endra, que também geraram surtos na África, Malásia, Bangladesh e também a Austrália, tá? Com relação aos morcegos, né? Porque as pessoas perguntam, mas por que será que ele tem aí a presença do coronavírus no seu organismo, tá? Um dos casos, primeiro a situação é devido à dieta, né? Porque esses morcegos se alimentam de insetos. E insetos carregam aí vetores virais, né? Tem muitos insetos que carregam vetor viral, né? Pensando que nem as egípcias, outro tipo de inseto, então eles consomem de fato. O consumo deles é muito ali desses insetos que carregam esses vetores virais e por isso que eles manifestam aí diversos tipos de vírus dentro do seu organismo, tá?
E no final de janeiro, né, teve um jornal americano, que é o The New York Times, né, eles chegaram até a publicar um relatório sugerindo que tem um tipo de morcego que é bem clássico, que aparece lá na China, que é o morcego de ferradura, né, grande chinês, que é o Rhinolophus, né, que pode ser o principal culpado, né. E destaca, né, eles destacam somente no New York Times que os morcegos são capazes aí de conviver com vários vírus sem adoecer, e não apenas então o coronavírus, tá? Os morcegos, então, eles não apresentam, não apenas transmitem diferentes cepas de coronavírus, é um patógeno que em humanos pode causar inflamação pulmonar grave e febre, tá? Ele, vários cientistas estudaram o processo evolutivo até do ebola, que também acreditam que a doença pode ter sido originada também em morcegos, tá? E embora não sejam aí os únicos animais portadores de doença com potencial aí para transmitir para humanos e tudo mais, roedores, primatas e aves também são os tipos de vetores conhecidos, tá? Os morcegos costumam de fato causar mais problema do que esses outros bichos, tá? E não é a culpa do animal, tá? Isso já foi até os próprios naturalistas, o pessoal do OMS fala, a culpa não é do animal. As transmissões, elas geralmente ocorrem quando o ser humano invade os espaços onde habitam, né? Que é cada vez mais frequente à medida que a população aumenta e os espaços naturais aí são urbanizados, tá bom? E que acontece aí no caso dessa feira do rã que eu falei para vocês, porque esses bichos são caçados. Então esse pessoal que trabalha nessa feira vão até lá, caça esses animais, leva para a feira, né? E aí fica ali dispostos esses animais para serem consumidos e comercializados, tá bom? E o que torna então os morcegos serem perigosos, né? É devido à sua tolerância a vírus, tá? Que excede a de outros mamíferos, tá bom? E pelo fato de ser uma espécie muito numerosa, tá? Eles representam aí cerca de 1/4 de todos os mamíferos existentes, tá? Somente os roedores que têm uma população com quase o dobro do tamanho, tá? Mas os morcegos têm aí uma grande quantidade, estão por toda parte. Se eu não me engano, o único lugar que não tem, acho que é a Antártica, que não tem presença de morcego. E o fato deles voarem ajuda ainda mais a espalhar doença, principalmente por meio de vírus aí nas fezes, tá? E, além disso, tem pesquisas recentes demonstrando que a resposta pode estar na maneira pelo qual as adaptações evolutivas dos morcegos, que permite voar, modifica seu sistema imunológico, tá? Então, o que acontece, né? Quando os animais... isso é uma teoria, né, que eles estão aí estudando, né? Tem uma teoria que começou até na China, em Singapura, tá? Que é a geração de energia. Então, quando os morcegos estão voando, ele faz uma geração de energia suficiente aí para alcançar o voo. E durante esse processo, quando ele gasta muita energia para poder voar, essas células dos morcegos se rompem. As células que estão presentes dentro do morcego, eles se rompem, tá? Entre a apoptose e se rompem. E libera aí fragmentos de DNA, tá? Normalmente, nosso sistema imunológico, né, o sistema imunológico de um mamífero, ele responde a esses fragmentos como se fosse um organismo invasor-destrói. Então, vamos supor que se eu tenho uma ave, né, um pássaro, e o pássaro tem ali o Covid. Então, no momento que ele gasta essa energia, muitas células rompem e morrem, tá? Por essa pressão que está tendo nessas células. Se ele tiver o Covid, esses fragmentos de DNA que são liberados nesse pássaro, o sistema imune dele vai lá, né? E tem células iguais a nossa, vão lá, combate esse vírus e ele é eliminado, tá bom? Mas no caso do morcego não ocorre isso, tá? Porque no momento que ele faz isso, né, que ele está voando, e essa célula se rompe e libera os fragmentos de DNA, os morcegos criam uma adaptação, tá? Que modifica a resposta imune do seu organismo, fazendo com que não ataque os fragmentos não identificados. Então, as células se rompem, liberam os fragmentos de DNA e o sistema imune dele não faz nada para eliminar, ele fica lá, tá bom? Então, essa resistência dos morcegos aos vírus e o fato de existir em grande número coloca esses animais aí na mira dos cientistas, das pesquisas aí já há muito tempo. Isso já não é de agora, tá? Porque os morcegos são hospedeiros
de uma proporção muito maior de zoonoses, tá? Em comparação a outros mamíferos, tá bom? E aí, no início de 2019, esses grupos cientistas do Instituto Wuhan até estudaram o coronavírus em morcegos e alertou diretamente aí que uma nova infecção era provável, tá? Que foi começou todo aquela história que teve um médico, né, que colocou na mídia que ia ter uma epidemia, e foi bem nessa época aí, tá? Então acredita que esses COVs, né, esse Covid no caso, é originado então de morcegos, tá? Que ressurgiram aí para causar o próximo surto da doença, tá bom? E, e aí, no caso aqui que eu mostrei para vocês, então, o morcego, na hora que ele está voando, tá? As células se rompem, liberam esses fragmentos de DNA, eles desenvolvem uma adaptação que modifica aí a resposta imune do seu organismo, tá? E cria uma resistência. E esses fragmentos aí, eles não são identificados e ficam dentro do organismo do morcego. Então, na hora que ele está voando, sai nas fezes esse vírus vivo, tá bom? Mas também não pode também só falar que o animal só tem uma desvantagem, né? Eles sim são hospedeiros de uma proporção muito maior com relação aos números, como eu falei para vocês, mas também eles também têm uma função muito importante no meio ambiente porque eles são essenciais para a polinização de muitas frutas como banana, abacate, manga, e também come toneladas de insetos vetores de doença, né? Então isso aqui também é uma vantagem, tá bom? E com relação, né, de tudo isso, para a gente poder finalizar, né, então, os seres humanos e a natureza fazem parte, então, de um sistema interconectado, né, então a natureza fornece comida, remédios, água, ar e muitos outros benefícios que permitiram as pessoas prosperar, né, só que as zoonoses ameaçam o desenvolvimento econômico, né, então o Covid aí que apareceu ameaça o nosso desenvolvimento econômico, então muitas pessoas aí isoladas, em quarentena, perdendo emprego, muitas empresas fechando, então tudo isso afeta, né? Então você está vendo que essa saúde ambiental, quando ela é alterada, é um impacto tremendo, né? E que pode ser um impacto permanente. Muitas vezes você pode restaurar isso, muitas vezes não, tá? Ameaça o desenvolvimento econômico, ameaça o bem-estar tanto animal quanto humano e também toda a integridade do sistema, tá? Com relação às problemáticas, né, nas últimas 2 décadas, as doenças emergentes tiveram custos diretos de mais de 100 bilhões de dólares, então é um custo muito grande, né? Então vocês estão vendo quanto de dinheiro que estão sendo investido, né, para desenvolver medicamento, o quanto de dinheiro que se gasta em hospitais com equipamentos de biossegurança, a falta agora de matéria-prima até para produzir esses produtos de biossegurança, né, para produzir até o próprio álcool gel, faltando matéria-prima, tá? Então tudo isso é alterado. E, então tem custos diretos de mais de 100 bilhões de dólares, podendo saltar até para vários trilhões de dólares caso os surtos tivessem tornado pandemias humanas, tá vendo? Então cada vez mais que se tiver as pandemias, mais gasto se vai ter e uma alteração total econômica na saúde ambiental, tanto do humano quanto dos animais, tá? Aqui só para falar que nos últimos anos várias doenças zoonóticas emergentes no mundo causaram, ameaçaram grandes pandemias, então a ebola, né, não é somente o Covid, mas a ebola também, a gripe aviária, febre do Vale do Rift, febre do Nilo Ocidental e até o Zika vírus. E quais são as soluções então que têm que ser realizadas, né, com relação à saúde ambiental, né, para preservar essa saúde ambiental e de certa forma tentar diminuir, né, ou eliminar a possível aparecimento de outras zoonoses, né? Então, é controlar as ameaças aos ecossistemas e à vida selvagem, entre elas até a redução e fragmentação de habitats. Então, tem que controlar essas ameaças ao ecossistema, porque, como eu falei para vocês, essa redução, essa alteração no habitat do animal faz com que tenha mais migração desses animais. Tem que fiscalizar o comércio ilegal, né, principalmente em relação à China, que caça esses animais. Essas leis que estão sendo aplicadas na China, esperamos que elas permaneçam, né, para que de fato realmente não tenha mais o consumo e comercialização desses animais e além disso até o comércio ilegal no mercado negro, né? O controle da poluição também, tá bom? Porque a poluição também faz com que o animal faça a migração, não é só porque teve desmatamento ou queimadas nas florestas, mas também a poluição, né, atmosférica, a poluição da água, a poluição do sol, todo tipo de poluição faz que os animais migrem, né?
Tem que ter um controle da proliferação de espécies invasoras e também o que é muito importante é a importância, né, as pessoas terem importância, as pessoas investirem e soluções para as mudanças climáticas. Porque a partir do momento que eu tenho soluções para mudanças climáticas e para tudo isso, de certa forma vai diminuir ou até não ter a presença aí de zoonoses e ter desenvolvimento aí de novas pandemias. Tá bom, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso. Boa noite, bom final de semana para vocês.